O evangelho de hoje começa com uma frase, parece assim, para nós, muito difícil de ser compreendida. No versículo 51, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. O evangelista São Lucas, ele narra o evangelho mais ou menos 40 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo. Já sabia tudo o que tinha acontecido com Jesus. E esta expressão, ser levado para o céu, é a firme decisão que também fala o evangelista de Jesus ir para Jerusalém. Vocês bem sabem, nós celebramos na Sexta-feira Santa, é em Jerusalém que tudo acontece. Jesus entrega a sua vida, ele morre na cruz, por isso a expressão ser levado para o céu e depois Jesus caminhando para Jerusalém, nós entendemos como uma decisão firme e final de Jesus Cristo de cumprir a vontade do Pai. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é esta expressão, firme decisão. Quanto nos falta esta firme decisão, esse firme propósito de seguir Jesus Cristo mais de perto, de seguir Jesus Cristo com mais radicalidade, de intensificar a nossa vida de oração, um esforço maior por viver a santidade e não simplesmente viver aí um cristianismo ou um catolicismo mais ou menos. É muito interessante. Jesus pede para nós uma certa radicalidade. O que ele não pede é radicalismo, é diferente. Mas uma certa radicalidade ele pede. Um segmento mais firme, um propósito mais firme, isso Jesus pede para nós. O Evangelho continua dizendo que Jesus se coloca a caminho. Coloca a caminho, manda mensageiros e ele está por passar num povoado de samaritanos. E diz que Jesus não é aceito nesse local, nessa comunidade, chamados samaritanos. E a atitude de dois discípulos de Jesus, chamado Tiago e João, decepciona Jesus. Por quê? Jesus não é aceito naquele povoado de samaritanos. E Tiago e João fazem uma proposta para Jesus. Senhor, queres que mandemos fogo? E a gente arrasa com essa comunidade e resolve todo o problema? A atitude de Jesus é repreendê-los. Por quê? Eles estão vivendo a discriminação racial e a discriminação religiosa, já que os samaritanos, eles professam o mesmo Deus dos judeus, só que vivem uma fé completamente diferente. Por quê? Samaritanos adoravam a Deus no monte chamado Monte Garizim, e os judeus adoravam a Deus no templo de Jerusalém. Vocês falam, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Quantas pessoas não são contra os nossos irmãos evangélicos? Quantos católicos não detestam os irmãos evangélicos? Quantos? Ou o irmão que professa uma outra fé? Está errado. Está errado se comportar assim. E por que está errado se comportar assim? Em primeiro lugar, é teu irmão. Sangue do mesmo sangue. Filho do mesmo Deus. Se ele fez uma opção diferente da sua fé, se ele fez uma opção diferente por viver a sua fé, é ele e Deus. E por isso que Jesus repreende Tiago e João, que levam depois um apelido, filhos do trovão. Quem sabe pelo comportamento
explosivo ou coisa parecida. Mas o que Jesus queria ensinar para eles, exatamente o cuidado, o respeito que devemos ter para com as pessoas. E muito mais do que repreender, condenar ou querer destruir, devemos amar, acolher. Depois vem a parte mais importante do Evangelho. Uma série de convocação, uma série de chamados. Primeiro, uma pessoa que chega para Jesus e diz: Senhor, eu te seguirei. Eu vou para onde o Senhor for. Aí Jesus coloca a primeira condição. Você quer fazer isso? Quero. Muito bem. As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus está querendo dizer para essa pessoa? Cuidado com as seguranças humanas. Trabalho, casa, lazer, tudo isso é importantíssimo. Precisamos ter, mas não é a sua segurança. A sua segurança verdadeira está em Cristo. Para que aconteça isso, você precisa, todos nós precisamos estar completamente disponíveis, livres de todas essas coisas. Por isso que Jesus vai dizer: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E é claro que tem todo um sentido que Jesus Cristo foi completamente disponível. De fato, Jesus não tinha absolutamente nada. Era um pregador itinerante. Pregava aqui, saía, ia para outro lugar, depois continuava o seu caminho. É chamado de pregador itinerante. Em outras palavras, Jesus não tinha paróquia. Jesus não tinha comunidade fixa. Ele pregava em todos os lugares. Tentava ir em todos os lugares e tentava pregar em todas as classes sociais e entrar em pessoas que não eram nem judeus, eram pagãos. Então, desse primeiro chamado, Jesus exige um cuidado para que as nossas seguranças não sejam seguranças humanas. Depois, é o próprio Jesus que convida: segue-me. E a pessoa começa a dar as desculpas, né? Deixa-me primeiro eu ir